O tema de hoje está bem legal e eu estou um pouco empolgada, um pouco nervosa até. É um tema que eu não falo há muito tempo, mas eu sempre gosto muito e a gente às vezes até tem que pisar no freio para não falar muito. Mas eu sei que muitos de vocês também vão gostar. Então, antes da gente começar assim oficialmente, eu queria perguntar se algum de vocês puder me ajudar a entender o ponto de vista de vocês. O que vocês sabem, ó, eu não estou fugindo do Evangelho de Filipe, a gente está no Evangelho de Filipe, mas o tema vai puxar isso. O que vocês sabem, ou pensam, ou o que se fala sobre, o que já ouviram falar, e não tem resposta certa ou errada, eu só quero que a gente possa, assim, se vocês me ajudarem a fazer esse brainstorm juntos, o que a gente sabe sobre a taça do Santo Grau. Alguém quer começar? Dar um exemplo aqui? O que vocês já ouviram falar sobre a Taça do Santo Grau? Já viram algum filme? Já leram algum livro? Vocês já viram? A Karina estava falando do elemento simbólico, vou aproveitar só a fala dela, do Santo Grau. Tem um livro, deixa eu mostrar para vocês. Tem um livro muito bom, existem outros livros bons, não é um único sobre isso, mas esse aqui, ó, da Emma Jung e da Marie-Louise von Franz, a Lenda do Grau, né? Da Cultrix. Tá caro? Nossa, agora que eu fui ver, R$ 250. Ele é bem antigo, né? De 89. Esse, para quem gosta de estudar a simbologia do grau, eu acho ele bastante bom. Claro que tem outros que vêm com a parte de Rei Arthur, lendas arturianas também. Mas só para vocês anotarem, caso se interessem pelo simbolismo, a parte junguiana e isso relacionado ao grau, o trabalho da Emma e da Maria Luísa está muito bom. Bom, vamos para o nosso texto então. A Ju aqui comentou: eu já ouvi falar que o rei Arthur fica em busca do Santo Grau, que simboliza a nossa busca por algo mais. Então, é esse o espírito do estudo de hoje, né? Vamos partir em direção à taça, porque foi o que o Evangelho de Filipe nos trouxe de presente para hoje. Eu falo presente porque eu adoro o assunto, vejo que alguns de vocês também. Então, gente, eu vou trazer alguns elementos sobre a questão do grau a partir do Evangelho de Filipe e do meu entendimento, né? E vamos conversando, que obviamente existem muitas formas de abordar esse assunto, e eu vou só compartilhar a minha com vocês. Isso a gente já viu na semana passada, né? Então, é só para recapitular de onde a gente parou. O dito 98 do Evangelho de Filipe vinha falando sobre aquele que mergulha na água, então a questão do batismo, né? Tema central aí do Evangelho de Filipe, os sacramentos, né? Aí o batismo, a crisma e a eucaristia, batismo de água, batismo de fogo, né? Tem todas essas coisas envolvidas. A gente tratou muito disso como uma iniciação espiritual ou como um momento de transformação interior, né? E que envolve esse desapego, essa renúncia ao mundo para buscar aquilo que é mais sagrado, né? E percebe o mundo como um jogo, né? Que ele coloca, achei bem interessante. E a gente tem toda a questão de que aquele que alcança o reino sai rindo, aparece rindo, né? É um momento de júbilo, de bem-aventurança, de felicidade. E aí na 99, o trecho só vai dizer assim, e assim também é com o pão, o cálice, aqui aparece o tal do cálice, e a crisma, apesar de haver outros superior a esses. E aí toda a questão do mundo ser criado como uma cópia, e a questão da gente não buscar aquilo que não buscar aquilo que é perecível, mas voltar as nossas mentes e corações para aquilo que é imperecível, né? Buscar o que é eterno, e aí a questão do filho que nasce em nós, de tornarmos-nos o filho, e ser capaz de receber para também ser capaz de dar. Então, estamos falando também aqui de uma transmissão, de um ensinamento, transmissão de uma linhagem espiritual, estar aberto para receber uma iniciação, estar aberto para se tornar um iniciador, né? Fazer parte dessa santa linhagem, né? E aí eu vou trazer o grau agora como
a imagem da taça, sim, o que ela vai representar. Aqui a gente vê que está associado ao pão, ao cálice, à crisma, né? Vocês lembraram que tem ali a Santa Ceia associada ao grau, a taça usada na última ceia de Jesus Cristo, né? O pessoal fala. Também a taça onde é recolhido o sangue de Jesus na cruz, por Arimateia, e depois, de repente, tudo vai se transformar por algum motivo, talvez muito interno, porque a gente não vê muitos caminhos do grau externos, provavelmente fugindo da igreja, né? Mas vai se transformar nas lendas arturianas, nos mitos da demanda do Santo Grau, a Távola Redonda, o Parzival e todas aquelas histórias, que vai ter o seu grande ápice no período de fundação dos Templários. Então, tudo isso é muito interessante. Vai mais para o futuro, não é o nosso período gnóstico clássico original, mas se conecta a Jesus, de alguma forma. E aí a gente vê que através da literatura e dos trovadores, algo desse ensinamento gnóstico é preservado, algo dessa simbologia que passa por Jesus, sobre a taça, sobre o sangue, sobre a ceia, esse cálice, que representa algo que precisa estar aberto para receber algo, que precisa ser limpo, né, que não pode estar cheio, ou rachado, ou envenenado, ou sujo, mas esse cálice que recebe as águas da vida, e a gente volta toda aquela questão das águas da vida, o que é as águas da vida que circundam o Pai, como um útero, vocês mencionaram aqui o útero, e sim, também já vi várias vezes o cálice ser associado ao útero. Numa leitura ilíaca, na minha opinião, a gente ficaria no útero, no órgão, no útero da mulher, né? Assim, o órgão físico. Mas a gente também percebe que existe a simbologia de trás disso, né? A Barbelô ou a Mãe Pai como o grande útero universal que dá nascimento ao Cristo. Está lá nos textos gnósticos. As águas luminosas do útero universal, que é a mãe que dá nascimento ao filho, né? E agora Jesus está falando que nós precisamos dar nascimento ao filho para a gente poder entrar no reino, sorrir e encontrar a vida eterna e aquilo que é imperecível, que não participa do mundo da morte, né? Então, os símbolos parecem que esses símbolos cristãos, gnósticos, eles vão sendo reforçados. A gente vai começando a conseguir conectar, olha, isso aqui parece que tem a ver com aquilo ali. Não é só a taça ou o filho, não são só termos soltos, mas eles estão transmitindo esses mistérios de Jesus. Então, eu vou colocar o grau como assim. E a questão do útero também a gente vê, né, como o Odair bem lembrou, que é o voltado para dentro e não voltado para fora. E a gente vê isso no texto Exegese da Alma, desse códice que a gente está estudando, o Códice 2 da Biblioteca de Nag Hammadi, que é o mesmo, né, que está o Evangelho de Filipe. Então, a gente vê Madalena como uma grande discípula de Jesus, como a companheira de Jesus, né? Não vou entrar aqui em Madalena, porque eu sei que todo mundo gosta, mas a gente pode passar por ela. Já fizemos alguns estudos sobre ela. Se foi casada, se não foi casada, como que é esse companheira, do grego koinonos, né? Aquela que consegue receber a transmissão oculta, aquele que bebe da boca de Jesus e recebe a transmissão dos mistérios ocultos, do sopro divino, do beijo santo, né? Aquela que mantém o diálogo, que faz as perguntas, que está próximo ao nível espiritual do mestre e faz com que ele não se sinta sozinho. Então, a gente pode ter várias leituras sobre Madalena, mas independente de falar de Madalena ou não, no texto Exegese da Alma, a gente tem essa imagem da mulher que volta-se para fora, e aí ela fica sendo violentada pelas forças do mundo, até que ela busca o noivo, busca o seu esposo, e aí o seu útero volta-se para dentro. Então, tem relação com isso, que não é uma atitude meramente física ou mecânica do mundo. A gente está falando de um simbolismo de uma tradição espiritual e de uma atitude da nossa consciência, a atitude da nossa alma, como ela se coloca em relação ao mundo, e aí tem toda essa relação com o feminino, né? E aí a gente vai para o grau. E eu vejo o grau mais do que
uma relíquia, né? Porque aí a gente vem com Indiana Jones e tal, e eu acho que a maioria de vocês já não está nesse ponto aqui, né? Então, ninguém está procurando o grau enterrado debaixo das catacumbas de alguma catedral da França, assim, tem a taça que Jesus usou na última ceia, né? Sei lá, pode ter usado um jarro de barro, um potinho dos essênios lá, tinha aquelas tigelinhas, pode ser qualquer taça, o que importa é o símbolo de trás daquele ritual. E a gente vê que a Santa Ceia, a taça, todo esse simbolismo envolvido na questão do grau, está fazendo parte de uma tradição espiritual e de um rito. Aqui a gente está falando de Jesus mago, Jesus teurgo, da magia divina, Jesus hierofante dos mistérios. Ele está fazendo um rito, igual no hino de Jesus, a dança, o círculo, a invocação aos poderes da luz é um rito. Aqui a gente tem um rito que envolve uma taça, que envolve o pão, que envolve o mistério da Eucaristia, que envolve o mistério da Crisma, o batismo, as iniciações, tem muita coisa aqui que a gente pode trabalhar. Então, o grau, mais do que um objeto, uma relíquia, ou alguma coisa assim, ou o útero de Madalena, né, como ficou, né, como se, de repente, o grau na literatura virou a filha de Madalena, que eu nem acho que ela teve, né, mas é outra história. Mas é o nosso cuidado para não deixar de perceber a correspondência física, porque o mundo se apoia, né, a verdade se apoia em símbolos, diz o Evangelho de Filipe, ela vem ao mundo envolta em símbolos e imagens, e a gente se apoia na nossa linguagem, na nossa existência, naquilo que é da nossa experiência no mundo, naquilo que faz sentido como reflexo do divino no mundo. Então a gente usa esses elementos do mundo para traduzir o ensinamento para o nosso inconsciente, né? Mas mais do que isso, é uma tradição específica, que tem um rito, que tem uma iniciação, que tem uma taça, que tem um cálice, que tem um caldeirão, e vai ser muito parecido em diversas tradições. Então eu vou trazer hoje aqui para vocês a passagem do Evangelho de Filipe, e aí vamos dar uma voltinha também por outros pontos para a gente encontrar essa tradição, que talvez Jesus tenha sido aquele que recebeu, que nem está aqui, né, na passagem, ele foi capaz de receber no final aqui da 100, e aí ele foi capaz de dar. Ele se tornou um transmissor da tradição do grau. Então, hoje a gente começa a partir da 101, né? Fomos até a 100. Nossa, viramos para 100, 101. Hoje a gente chega na 101 e a gente tem essa bela passagem. O cálice da oração contém vinho e água, já que foi indicado como símbolo do sangue com o qual se realiza a ação de graça. Ele está pleno do Espírito Santo e pertence ao homem inteiramente perfeito. Quando bebermos desse cálice, receberemos o homem perfeito. A água viva é um corpo. Precisamos revestir-nos do homem vivo. Portanto, quando ele está prestes a descer a água, despe-se para vestir-se como homem vivo. Já viram um monte de simbolismo gnóstico aqui, né, gente? Um monte. Olha só. Vamos botar aqui. O cálice da oração. Achei bonito isso. O vinho e a água. Aí tem o sangue. É um símbolo. Ó, texto do século II. Evangelho de Filipe, Biblioteca de Nag Hammadi. Foi indicado como símbolo. Em 100 e poucos, os gnósticos já estavam explicando que é um símbolo. A gente está até agora tentando explicar que não foi o sangue de Cristo na cruz. E não, por isso não tem um grau físico sendo procurado. Mas, como o sangue de Cristo na cruz de luz, aí a gente pode tentar entender, né? Então não é o sangue de Jesus que Arimateia foi lá e ficou pegando as gotas, né? Que coisa mórbida, né? Então tem um outro sangue, esse sangue que representa a vitalidade, a vida, aquilo que derrama vivo do alto, na cruz de luz.
Cristo crucificado na matéria, o Logos que vem ao mundo e ergue-se de volta como o filho que retorna à casa do Pai. Jesus como aquele que chegou ao estado crístico perfeito, o homem perfeito, o filho do homem, se tornou uno ao Pai. Então, quando ele derrama a sua vida no cálice, agora a gente vai pegando outro simbolismo, né? Então, a vida no cálice agora não é a vida de Jesus, nem o sangue da dor da morte, mas é a vitalidade, a Zoé, lá dos mitos, da parte mitológica da cosmologia. A vitalidade que flui em nossas veias, mas que pertence àquilo que é espiritual, não é o mero prana, ou éter, ou ti, que a gente, na acupuntura, vão mover o seu ti para cima, para baixo, não, é mais do que essa vitalidade, porque essa é uma vitalidade anímica, de eu estar aqui vivo no mundo, respirando, eu sou um ser vivo, não sou um objeto de plástico, nem um robô, então eu tenho uma vitalidade. Não é dessa que estamos falando. Ela flui pelo sangue, talvez até. Mas estamos falando daquilo que é vivo e espiritual e nos conecta àquilo que é o útero universal, ou aquilo que participa do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É esse homem perfeito, esse Adão celestial, esse filho do Pai, que é a própria extensão, a plenitude do pleroma expresso no mundo dentro de nós, e que precisa ser crucificado na matéria para retornar em um corpo luminoso. Tem muitos símbolos aqui. Então os gnósticos já estão falando, isso aqui é um símbolo. Cuidado com quem fica lendo literal, achando que é outra coisa. Então, ele está pleno. Cadê meu? Ficou ruim esse. Não deu para voltar. Pleno de espírito. E o espírito pertence ao homem inteiro. Aqui pode ser, depende da tradução, né? Mas isso aqui é uma expressão gnóstica que aparece em outros textos e aparece no Novo Testamento também. O homem perfeito, o homem íntegro, o antropos primordial, o homem inteiro, aquele que Jesus diz que vai tornar Madalena homem inteiro, homem perfeito. Então, quem bebe desse cálice se torna pleno do homem perfeito, porque se torna o antropos, a imagem do Cristo. Nós manifestamos e expressamos Cristo através de nós quando nos tornamos da mesma natureza de Cristo, quando não sou eu mais que vivo, minha personalidadezinha pequena, e Cristo passa a viver em mim, como diria Paulo. Eu me torno a imagem do Filho do Homem, eu me torno a expressão de Deus no mundo, porque eu me tornei um homem vivo, não do gênero masculino, mas o antropos primordial, o Cristo, como aquele Filho único que é a imagem do Pai, mas que não é diferente do Pai, porque ele e o Pai são um. Só que ele é a imagem expressa do Pai no mundo, para que essa conexão possa acontecer, e nós conseguimos então retornar à unidade através de Cristo, porque ele é o caminho. E ele dá a vida. O sangue que a gente bebe, que é ruim falar de sangue na nossa cultura, né? Mas o que nós bebemos desse cálice, que esse cálice se abre para o alto, é para, como aqui no nosso estudo da alma, que a gente fez essa analogia, né? O cálice que se abre para o alto para receber o Espírito. É como a nossa alma pronta, que fez as etapas de se libertar daquilo que aprende na lama do lodo da terra, e ela volta-se para o alto purificada, ou seja, há um processo aqui de purificação e de busca dessa perfeição, e voltar-se para o alto para receber as águas da vida, o derramamento do Cristo em nós, ou a união com o Espírito que desce e resgata a Sofia, porque ela fez o caminho até a barra horizontal da cruz. Ela trilhou o caminho, ela venceu os arcontes, ela passou pela cabeça da ignorância, o demiurgo, e ela disse, estou pronta. E aí o noivo vem e resgata essa alma. Então a gente tem a união de alma e espírito, a gente tem câmara nupcial, a gente tem rei e rainha que dá origem ao filho, e esse filho se torna então o homem perfeito. Então quando nós
bebermos deste cálice, nós receberemos o homem perfeito. Isso aqui é a descrição de um ritual tântrico, gente. Isso aqui é a descrição de um ritual de teurgia ou de magia superior, como diria Próclo ou Porfírio, né, o Jâmblico, quem trabalhava no neoplatonismo, com esse tipo de imagem superior dos deuses e não dos daimones ou dos elementais ou das coisas de cá, mas das coisas de lá. Então, nós recebemos o Cristo. Aqui é a questão da crisma, da hóstia e tal. Receber o Cristo é assimilar a força crística, é se tornar o que Cristo é, porque nós somos também potencialmente Cristo, mas estamos meio perdidos no nosso caminhar. E aí essa água viva é o quê? É um corpo, porque ela é capaz de se moldar, de se derramar, de preencher esse espaço que primeiro precisa se esvaziar para depois ser preenchido de pura luz. E aí, o que nós precisamos fazer? Revestirmos-nos do homem vivo. Linguagem gnóstica. Jesus o vivo, Jesus aquele que não é mais submetido à morte, Jesus que ressurgiu de entre os mortos, que venceu o aprisionamento dos arcontes, que saiu da caverna, que contemplou o sol, que passou pela experiência da cruz de luz, que foi cristificado, né? Então, a questão do tornarmos-nos vivos, como essa imagem do Filho do Homem, porque nós fomos feitos à sua imagem, mas a gente foi sofrendo um processo de queda, e a ideia do revestir-nos a nós mesmos. A gente precisa se despir para depois se vestir. Aqui a gente vai para hino da pérola, ou hino da veste glória, para as passagens do Evangelho de Tomé, que também fala sobre tirar as suas vestes e ficar desnudo. A gente tem até no apócrifo, o livro secreto de Marcos, que não é nem atribuído a agnósticos, é um apócrifo desses do Novo Testamento, que tem uma passagem que encontraram Marcos nu, com uma tanguinha, e ele teve que fugir. Foi assim, a cena é meio ridícula, mas que ele estaria com Jesus seminu, né? Porque ele estava despindo-se. Se a gente lê com a mente maldosa, como alguns fizeram nos artigos acadêmicos, leram de uma forma assim materialista, né? Mas se a gente lê baseado no que os outros textos falam sobre despir-se e revestir de uma nova veste, ou de estar nu, de rejeitar aquilo que é do mundo e tal, a gente está percebendo que isso aqui tem relação com aquele processo iniciático, daquele que, como um Shela, ou aquele que se coloca no caminho espiritual, ele passa por certos momentos de provação, de contato com uma linhagem espiritual, e ele precisa começar a lapidar a si mesmo, a despir-se de preconceitos, de opiniões errôneas, de vícios, de apegos, despir-se das suas vaidades, de tudo aquilo que são máscaras e camadas da personalidade, ou as tais cascas lá na Kabbalah, né? A gente vai se despindo. E quando a gente está nu e vê a nossa própria nudez, igual lá no Adão e Eva, né? A gente percebe a nossa ignorância, e aí a gente é capaz, então, de receber o fruto do conhecimento. Aqui eu estou invertendo um pouco a ordem, eu sei, fiz de propósito. E aí a gente come do fruto do conhecimento e recebe na árvore da cruz, porque a gente acabou de ver que a cruz e a árvore tem a ver com a árvore da vida, né? Então, vamos fazendo uma releitura do Gênesis, a gente recebe a nova veste. E aí a gente vai entrar com os textos que tratam da veste de luz, como o Pish Sofia, ou o hino da veste glória. E aqui no Evangelho de Filipe há várias menções também sobre Jesus ter recebido uma veste luminosa, ou ter uma nova indumentária, né? E por isso que na parte ritualística, quem já participou de ordens sérias, né, tem a questão das vestes, das cores, dos símbolos que estão na veste, tudo isso é para representar o que em realidades superiores e mais sutis é transmitido para nós como uma veste de luz, ou um veículo espiritual que é feito à medida de cada um daquele que se dispôs a trilhar esse caminho e bebeu dessa taça.
Então, o cálice vai simbolizar uma etapa final, ou semifinal, né, daquele que se colocou num caminho e já está se aproximando de uma grande conquista espiritual. E daí, na literatura do Grau, tem os cavaleiros que largam tudo. Não tem essa ideia que os cavaleiros largam suas famílias, suas esposas, suas cidades e vão nessa empreitada pelo Santo Grau, a pedido do rei, o rei que às vezes está ferido, mas o rei que representa um grupo espiritual em torno de uma mesa redonda, né? Então, que está equidistante do centro, né? Igual lá no rito do hino de Jesus, né? Eles estão em círculo, e esses cavaleiros saem em busca do grau. E eles precisam ter coragem, audácia, justiça, pureza. São sempre as virtudes evocadas para que esses cavaleiros vençam várias provas e, no fim, tenham o direito de encontrar o grau. E daqueles que conseguiram chegar ao castelo do grau, né, em alguns mitos, como a André lembrou, apenas 3 conseguiram ter um vislumbre ali do grau. Então, o grau não é pouca coisa. É o que essas lendas passam, né? Ah, mas é literatura. Não, gente. É ensinamento espiritual transvestido de literatura, num período em que a igreja estava matando cátaros e perseguindo nas cruzadas. Então, como que a gente salva o ensinamento gnóstico? Como que a gente salva o ensinamento espiritual? A gente fala que é poesia, que nem aqui na ditadura militar, Chico Buarque, Caetano e outros fizeram música, dizendo coisas que não estavam sendo dito na música. Para isso serve a arte, para isso serve a poesia, para isso serve a literatura também. Então, a literatura tem um sentido também de contar alguns segredos, ou falar dessa busca, ou de estimular aqueles que se sentirem assim inclinados a empreender essa busca também. E por isso toca tanto, né? Quando a gente lê, a gente fala, ai, que bonito, aí chama a gente para as virtudes, o cavaleiro que defende os mais fracos, que protege os inocentes, que é caridoso, que é compassivo, e ele está ali para servir ao rei. Tem toda uma questão bonita do desenvolver da virtude, do desenvolver do nosso caráter e da coragem em fazer essa empreitada, essa busca. E qual que é a meta? Encontrar o grau, porque o grau vai salvar o reino. O grau representa o reino da luz. O grau é a relíquia que o rei precisa, né? E o grau, ele nos dá algumas qualidades. Ele cura as doenças, o rei está ferido, ele precisa ser curado. Ele dá a vida eterna e ele dá sabedoria também. Então, o que é o grau? Será que o grau não pode ser lido também como a própria gnose? Não o gnosticismo, a gnosis, esse conhecimento que liberta. Essa força libertadora que nos dá clareza e abre os olhos que precisam estar abertos para ouvir para ver e os ouvidos para ouvir, né? Que nos abre os olhos da alma e nos faz perceber a presença do Espírito em nós, e aí nós nos revestimos do homem vivo. E aí tudo isso vai representar, então, uma tradição espiritual dentro de um simbolismo específico, porque existem vários ritos e várias tradições que podem usar outros símbolos, e eles podem falar de coisas idênticas, ou ter abordagens muito próximas. A função do símbolo, muitas vezes, é tocar em algumas almas específicas, né? Quem se identifica muito com a tradição ocidental costuma gostar muito de lendas do grau, porque tem alguma coisa na nossa alma que gosta muito dessa história, gosta muito desse símbolo, e aí associa com Jesus, com o Rei Arthur, nossa, fica uma delícia. Então, o uso específico de certas tecnologias mágicas ou certos símbolos, certas palavras e imagens espirituais servem para manter viva um ensinamento no seu aspecto prático também. E para esse símbolo continuar tendo um poder de marcar a alma daquele que entra em contato com ele. E aí eu coloco Jesus como um daqueles que ensinou isso, exerceu ou performou esse rito, né,
transmitiu esse ensinamento e foi capaz de ser um iniciador. Ele foi capaz de oferecer a taça aos seus discípulos, que se tornaram dignos. A gente vê o uso da Santa Ceia e do grau antes de Jesus. Onde? Tcharam! Onde que a gente vê antes de Jesus? Cadê? A gente vê nos essênios, eles mesmos. Não, mas Jesus não tem nada a ver com os essênios. Tá bom, conta outra. Então, lá na regra da comunidade, na caverna 4 de Qumran, dos manuscritos do Mar Morto, foi encontrado várias cópias, mas na 4 foi a cópia mais completa, mas tem outras cópias, o que era sinal de um texto importante, o livro da regra da comunidade, ou o livro dos preceitos da comunidade, que descreve os hábitos deles. E aí tem a questão dos batismos, tem a questão da imersão nas águas, a imersão nas águas aqui também. A água viva é um corpo, a gente precisa estar descendo, estar prestes a descer a água, despir-se para se vestir do homem vivo. Totalmente essênio também. Não estou dizendo que a tradição do grau é originada nos essênios, porque eu não sei a origem, ela pode ser inclusive muito mais antiga, mas fica claro que o que os essênios estavam fazendo, de despir-se, imergir-se na água e depois se revestir com uma túnica branca e ir para uma santa ceia, parece muito com o que Jesus fazia, tá? E a gente tem esse trecho. Então, eu já li ele várias vezes com vocês, mas é sempre bom lembrar. Isso aqui está lá nos manuscritos do Mar Morto, tá assim. E quando a mesa estiver preparada para a refeição e o vinho novo para beber, o sacerdote será o primeiro a estender a sua mão para abençoar as primícias do pão e do vinho. E onde estiverem os 10, nunca deverá faltar um homem entre eles, que estudará continuamente a lei, dia e noite, no que concerne a conduta correta de um homem para com seu companheiro. A tradução está assim. Mas a gente tem claramente aqui uma mesa, que era o local de refeição dos essênios. Quem está acompanhando lá nosso estudo do professor James Tabor tem até as imagens lá, né? De como estão as ruínas do hall de refeições. E aí a gente tem a descrição de que a refeição para esse grupo era um momento, pelo menos a refeição assim no fim do dia, não era só assim uma janta, não era só para alimentar o estômago, mas era um momento de uma prática, onde um sacerdote abençoa o pão e o vinho novo, que a gente lê como vinho não fermentado, ou seja, suco de uva, e tem ter pelo menos 10. Geralmente é o sacerdote e um outro de pé, o auxiliar, e 10 na mesa. Aqui não está certo o número, provavelmente, mas no texto está assim. Então, enquanto tem a bênção do pão e do vinho, tem a preleção do ensinamento, o hino, e aquele que continua trazendo a voz, né, a questão do som, do verbo, do logos, né, sobre a conduta correta de uns para com os outros. E aqui a gente vê em Jesus a questão de buscar se tornar como o homem perfeito, né? Tem a descida nas águas, e tem a água viva, e tem o cálice da oração, que contém o vinho, e tem a partilha do pão também na Santa Ceia. Então, talvez Jesus tenha aprendido ou feito parte disso por um momento, e também tem outras fontes, não é só os essênios. Então, aqui eu trouxe para vocês lembrarem que João provavelmente foi um daqueles que recebeu a transmissão desse cálice. Outros ensinamentos foram dados por Jesus, importantes, e para outras tendências de pessoas que têm outros estilos de aprender ou ensinar. Então, nem sempre a gente... O que eu quero dizer, não é que todos os discípulos participam da tradição do grau. Alguns se tornam representantes dessa tradição, alguns se tornam detentores ou preservadores ou protetores do cálice. Outros não, eles vão fazer outras funções igualmente importantes. Tá? Aqui na questão do grau, a gente vê duas figuras muito associadas à tradição do cálice. Duas não, três. José de Arimateia, João, o evangelista, ou Lázaro, e Maria Madalena.
Então, a gente tem pelo menos 3 que com certeza participaram do rito iniciático do Hierofante Jesus, na transmissão da tradição do grau. E aí, o João Evangelista é sempre retratado assim, segurando um cálice, tanto que ficou na capa do nosso livro, aqui um cálice também. E esse cálice tem uma serpente ou um dragão dentro dele. Olha que interessante. Será a serpente de sabedoria? Eu gosto mais dessa com o dragão porque tem aquela imagem alquímica, né? Que tem o jacaré ou o lagarto sem asas e aí o dragão em cima, que é a parte com asas, né? Então, e a gente também tem a imagem das 2 serpentes nos gnósticos, aquela que representa o desejo, a luxúria e se afunda na terra, e aquela que representa a sabedoria, que nos desperta os olhos da sabedoria, né? Que nos mostra o caminho da gnosis. Então, uma menção aqui a João como um desses. E aí, gente, eu fui para o Corpus Hermético. Tem tradição no grau do Corpus Hermético. Então, agora eu estou tentando fazer o quê? Não é dissociar Jesus dessa tradição, porque para mim Jesus é um dos grandes representantes do Santo Grau, ou detentores do Santo Grau. Mas a gente vê, ó, teve nos essênios e olha só no hermetismo. O hermetismo, os textos, pelo menos, são atribuídos ao século II também. Então, mesmo período dos gnósticos. Talvez a tradição seja mais antiga. O Corpus Hermético pode ter sido redigido ali nos primeiros séculos da Era Comum, mas talvez seja mais antiga. Alguns estudiosos vão associar o hermetismo, os oráculos caldaicos e os textos gnósticos dos setianos, que é esse primeiro grupo, logo depois dos ofitas, esse que fica trabalhando com a parte judaica do gnosticismo, alguns acadêmicos vão associar hermetismo, oráculos caldaicos e gnósticos setianos como tendo bebido de uma mesma fonte na sua época, que é o médio platonismo. Então, é aqueles platônicos antes de Plotino, aqueles platônicos antes do neoplatonismo, que já estavam no século I e II DC, e estavam ensinando metafísica de Platão. Estavam ensinando sobre o sobre a díada, sobre o logos, sobre o nous, sobre o inefável, o imperecível, a natureza dos números, da multiplicidade, da unidade. Tudo isso a gente tem no médio platonismo. E a gente tem no hermetismo, a gente tem no neoplatonismo e a gente tem nos gnósticos. Quem é médio platônico aí? Vai ter poucos nomes conhecidos, um deles é o Numênio de Apameia, e o Numênio vai ter relações com um gnóstico muito importante, que é o Basílides. Então, talvez você tenha aí alguns elos. Mas, digressões à parte, que eu fico fazendo digressões, vamos voltar para o grau. Aqui eu fui para o texto do cráter, em grego cráter, que vai significar ou cratera ou vaso. Poxa, tem um texto da coletânea do Corpus Hermético, que se chama de Hermes Atot, ou de Hermes Atat, que se chama o vaso. Será que não tem alguma coisa aí referente também à ideia do Santo Grau? Esse texto, o cráter, ou o vaso, ou a cratera, também vai ser chamado de a mônada, que é um tema do apócrifo de João também, lá no início. A mônada é um princípio acima do qual não há nada, que é invisível, inefável, ilimitado, sem forma, não é um Deus, é mais que um Deus. A gente já viu isso várias vezes. A mônada é um princípio sobre o qual ninguém tem regência, nada tem regência. E aqui no Corpus Hermético temos o vaso, o cráter e a mônada. No apócrifo de João temos a mônada e o útero universal de Barbelon, que contém as águas luminosas que envolvem o Pai. Tem alguma coisa a ver? Eu acho que tem. Vamos para uma passagem. Peguei 2 passagens aqui do Corpus Hermético, que a gente leu o Evangelho de Filipe, e agora a gente vem para essa. Vamos ver. Assim, ó Tati, Deus repartiu a razão entre todos os homens, mas não o conhecimento. Não menosprezando alguns, pois o menosprezo não vem de lá,
mas é constituído aqui embaixo pelas almas dos que não têm conhecimento. Por que então, ó Pai, Deus não repartiu o conhecimento entre todos? Quis, ó Filho, colocar isso como um prêmio no meio das almas. E onde colocou? Tendo enchido um grande vaso disso, enviou. Designando um arauto, também lhe ordenou apregoar aos corações dos homens estas coisas. Mergulha-te a ti mesmo nesse vaso. Tu que podes, tu que crês que subirás para o que tem enviado o vaso de mistura. Tu que conheces, porque viestes a ser. Linda passagem, vocês não acham? Gnóstica? Super. Vou voltar para a gente. Aqui a gente tem, vamos ver, a água, se tornar perfeito, estar pleno do espírito, beber desse cálice e se tornar um homem perfeito. A água viva é um corpo, a gente precisa se revestir e a gente vai descer a água. Corpus hermético. No segundo parágrafo. Um vaso onde você precisa mergulhar. E quem mergulha é quem? Aquele que quer subir. Aquele que conhece, porque se tornou vivo. Se tornou gnóstico, se tornou conhecedor daquela gnose que liberta, porque mergulhou no vaso ou bebeu do cálice. Mesmo símbolo, gente. E aqui no primeiro parágrafo, eu fui ver na tradução aqui do Davi Pessoa de Lira, eu fiquei um pouco confusa, sinceramente, porque eu vi a palavra gnosis, eu não sou fluente em grego, eu só leio um pouquinho, então fico devendo. Mas eu vi que nesse parágrafo tem a palavra gnosis e também tem a palavra logos e também tem a palavra nous. Então, para quem estuda neoplatonismo, hermetismo e gnosticismo, são três termos muito importantes: gnosis, logos e nous. A gente viu bastante de logos e nous aqui no nosso estudo das origens da alma. Então, eu não sei exatamente qual era qual aqui, porque quando a gente traduz, às vezes a gente inverte a ordem gramatical da frase, né? Mas a gente vê que tem a ideia de uma razão que Deus, no hermetismo, dá a todos os homens. Então, todos os homens são dotados de uma mente racional, mas não de conhecimento. Mas que isso não é um menosprezo de Deus. Porque o sentimento mesquinho da inveja, do menosprezo, vem aqui de baixo. Quem tem esses sentimentos é aqueles que não têm conhecimento. Então, ele não escondeu o conhecimento por maldade. É isso que eu sinto que o texto está dizendo. Então, por que ele não repartiu entre todos? Porque isso é muito sagrado. Isso é muito rico, é um tesouro de luz. É a gnosis viva, né? Então, essa gnosis viva, esse tesouro de luz, ele é colocado como um prêmio no meio das almas. E aí me lembrou muito o texto gnóstico que fala que todos os homens receberam uma mente pensante, mas se esqueceram, né, da sua origem, e aí não possuem o Logos ou o Cristo ativo, né, está dormente. Nós temos uma mente, mas o Logos divino ele está dormente em nós. E aí no mito gnóstico é dito que a Pronóia enviou ajudante para Adão e escondeu ela dentro de Adão. E chamou ela de Zoe, vida. E aqui a gente vai ler sobre as águas da vida. Será que as águas da vida são um prêmio escondido dentro da nossa alma? Como a gnose, desse conhecimento que liberta, e a gente precisa se despir do mundo para poder encontrar o noivo nesse vaso do coração e ser batizado nessas águas da vida, e assim a gente vai se tornar
adentrar o reino de Deus e se tornar como o homem perfeito? Então, tem algumas questões aqui que no texto do Hermetismo me lembra muito os nossos estudos gnósticos também. Que esse conhecimento, ele não está só no meio das almas, ou seja, é o reino de Deus que está espalhado em todas as coisas, está entre nós, está dentro de nós, mas as pessoas não o veem, diz o Evangelho de Tomé. O reino está em todas as coisas, mas as pessoas não o veem. O conhecimento é um prêmio no meio das almas. Nós temos a razão, mas nem todos nós temos o conhecimento da verdade. Então a gente precisa empreender uma busca. E aqui é a demanda do Santo Grau, fazer essa busca interior. Onde que está esse prêmio? Está dentro de um vaso. E esse vaso teve a si designado um arauto, né? Aqui tem a imagem de um anjo ou de um mensageiro que ordena apregoar aos corações dos homens, avisar os homens, que nem lá no hino da pérola vem os anjos lembrar ao príncipe que ele estava esquecendo da missão da pérola. E vem as cartinhas, e vem o pássaro, e vem os anjos, e vem os mensageiros, né? Então tem um arauto que carrega um vaso, ou que encheu esse vaso, aqui não fica claro para mim, mas ele precisa apregoar aos corações essas coisas. O que é essas coisas? Que a gente precisa mergulhar a nós mesmos nesse vaso. A gente precisa passar pelo batismo das águas, para depois poder beber do cálice e comer do pão. Não é só um rito mecânico numa igreja, isso aqui. É muito mais que uma coisa mecânica religiosa. Então, a gente precisa mergulhar em nós mesmos se a gente acredita que é possível subir para aquele que enviou o vaso. E a gente que tu conhece porque tu veio a ser. Então, tu te tornou conhecedor. Tu sabe desse vaso porque tu bebeu dessa água da vida. Tu te tornaste vivo. Tu te tornaste um ser existente, um vivo, um homem perfeito. Gnosticismo egípcio. Só provocando. Vamos para o próximo. Quem gosta desse? Obrigada, Odair. Fala, Paula. Oi, Alaia. Oi, pessoal. Alaia, eu não sei se eu entendi direito, Ah, mas é água viva, né? A água viva, ela seria um corpo sutil, ou, por exemplo, o corpo arco-íris no budismo? eu estava lendo aqui a sua pergunta. Ah, tá. O corpo de arco-íris eu não vou entrar porque faz parte de uma outra linha de tradição do budismo, mas a gente tem no budismo a ideia de corpos, ou veículos, ou vestes, né? E são 4, e uma delas representa a natureza Buda. O que é a natureza Buda no budismo? É a semente da iluminação em nós, né? Talvez você já saiba disso, Paulo, estou falando para os colegas também, né? Então, existe uma veste chamada de Dharmakaya, na tradição do budismo Mahayana, que é a terceira, que é aquele que recebe a veste Dharmakaya é aquele que se torna um Buda. E existe um conceito muito bonito, e a gente vai trabalhar no nosso encontro presencial, quem estiver lá, um conceito muito bonito dentro do budismo, que é o Tathagata Garbha, a semente de Buda dentro de nós, que precisa fazer a gente se tornar um Buda. Então eu vejo a relação com isso, né? E depois da Dharmakaya tem a Dharma Dharmatakaya, que aí é além do Buda e vai em direção ao Uno, à totalidade. Assim, se eu fosse puxar para o Ocidente, os budistas vão me chamar de herética aqui agora, que é unitotalidade no budismo. Será que tem isso? Mas tem relação com aquilo que é mais sutil mesmo, aquilo que é pura unidade espiritual. Na teosofia, talvez a gente chamasse isso do Atman, porque o Atman não é pertencente a nenhum indivíduo, o Atman é universal, né? Sim, O foi o que que eu você acha, imaginei. Paulo? Foi o que É, eu né? imaginei. Eu costumo fazer esses paralelos, é porque, assim, eu gosto muito de acompanhar a Tenzin Palmo, né, do budismo Aham. tibetano.
Sim, tem a Eu, construção do corpo de luz, né? Tem essas coisas também. sim, pois é. Aí eu faço esses paralelos porque eu vou entendendo melhor. Mas é Sim, isso, eu também. obrigada pela explicação. Obrigada. Eu adoro os paralelos, gente. Pode fazer. Quem não conhece o Asterix? Então, Asterix não tem idade. Meus pais já gostavam, eu gosto muito. Minha filha agora está lendo, então muita gente conhece. Até tem na Netflix um desenho novo da Asterix que eu gostei muito. Mas o que tem a ver o Asterix, né? Conta a historinha, é um quadrinho baseado aí nas histórias celtas populares, mas o interessante é que tem essa presença do druida, o Panoramix, e o caldeirão. Então, a gente tem no hermetismo o cráter ou a cratera, que é exatamente esse tipo de vaso aqui, e no Asterix, nos celtas, a gente tem o caldeirão. E o que aconteceu com o Obelix? O Obelix, esse mais gordinho aqui, ele é super forte, né? Ele é invencível, ele carrega os exércitos de Roma assim, ó, ele joga como se fosse bola. Ele é muito forte. Só que ele ficou meio bobo, ele não é um personagem muito inteligente, ele é mais na força física. E o Asterix ele toma do caldeirão quando ele precisa lutar contra um exército muito grande, quando é muito difícil a missão, aí o druida dá para ele um pouco do caldeirão. Mas existem lendas celtas, a gente encontra nesse texto aqui uma Mabinogion, não sei como é que fala, que é um texto galês, do país de Gales, que é lá do ano 600, mais ou menos. Então, assim, é bem depois de Jesus, mas não tinha registro escrito antigamente, né, entre os celtas. Isso começou por volta da invasão romana, eles começaram a registrar mais as coisas, mas lá pelo século VII tem essa coletânea de contos celtas que tem uma Mabinogion. E é muito legal porque eles falam de mundos espirituais, eles falam de descidas nos infernos, é uma coisa quase assim, mitos gregos, sabe? Tem uma riqueza cultural celtas que não chega muito pra gente, mas é muito lindo. E tem a ideia do mundo branco, do mundo espiritual, tem a ideia do pós-morte, tem a ideia daqueles que acessam o mundo branco, e por isso os druidas se vestem de branco. Existem 3 classes sacerdotais na cultura celta, né, os bardos, os vates e os druidas é a classe superior, e eles são os que se vestem de branco. Então tem aí uma simbologia também. Dizia Blavatsky, que eu concordo com ela, que as Ilhas da Bretanha eram um dos polos de escolas de mistério do passado, como foi o Egito, a Pérsia, a Índia, né, em outras regiões. Então, sendo um polo de escolas de mistério, eu vou assumir que isso é verdade, talvez não seja tanta coincidência que esse símbolo seja, por ser talvez um símbolo universal humano, né? A gente não posso dizer que o sol é um símbolo de toda a humanidade, né? Porque um povo usa de um jeito e outro parecido, que eles estão sendo influenciados. Mas os celtas têm essa ideia do caldeirão, os nórdicos também. Esse caldeirão aqui de bronze, da direita, ele é do século II AC. Ele foi encontrado ali perto da Holanda, da Dinamarca, da Dinamarca, então é mais dos povos nórdicos, celtas, que vieram ali do norte, né? E tem esses símbolos, né, dos animais e tal, é outra coisa da cultura deles, mas tem essa ideia do caldeirão, e tinha uma importância muito grande esse caldeirão. E quem caía no caldeirão ficava super forte e também adquiria sabedoria. Era um caldeirão que curava, que dava força e que dava muita sabedoria. E aí a gente pode especular ou cogitar sobre as escolas de mistério dos druidas, que ensinavam astronomia, astrologia, cura, música. Né? A música entre os celtas sempre foi muito presente, a questão das ervas, a poesia, tinha tudo isso. Então, talvez, se Arimateia foi de fato para a Bretanha, se Madalena foi para a França, se João se juntou com eles nessa viagem, eles tenham se encontrado e visto que ali tinha uma tradição espiritual com algumas ideias em comum, e aí não foi muito difícil fazer essas trocas espirituais, essas trocas filosóficas, e foram muito bem recebidos pelos druidas da França e da Bretanha, que também tinham uma escola de mistérios, que também tinham um caldeirão, um vaso ou uma taça, que continha uma água sagrada que dava força e sabedoria. E aí nos mitos aqui do Mabinogion tem viagens dos cavaleiros ao submundo,
E tem o caldeirão, que é guardado por 9 donzelas. Então tem a figura feminina como sendo as guardiãs do caldeirão sagrado. E aí a gente lembra das brumas de Avalon e outras coisas que caem na literatura, né? Mas tem essa imagem do feminino em torno do caldeirão, e essa imagem do caldeirão associado ao sacerdote, aquele que tem superpoderes e aquele que tem uma super sabedoria, né? Então, só uma menção, né? Não vamos aprofundar muito aqui. E aí chegamos na tradição do grau, literatura do grau, que começa a partir de uma Mabinogion. Não é aula de história aqui hoje, e eu gosto muito do assunto do grau, então deixa eu me segurar um pouquinho, mas o Mabinogion, ele é do século VII, né? 600 e pouco, País de Gales. E ele menciona o Gawain, aquele cavaleiro, ele menciona o Bran, né? Para quem não é aficionado como eu, mas o Bran seria o nome do pai do Lancelot na literatura cavaleiresca. Então ele já faz menção a uns nomes que para a gente ficou conhecido. Então talvez ele já esteja fazendo alguma referência a uma versão celta-galesa sobre a literatura do Rei Arthur. E aí, isso século VII. Só mais tarde, quando, na época dos Templários, vai ter um boom dessa literatura. No século XII, principalmente. 11, 12 começa. Tem um texto escrito por um monge beneditino. Os beneditinos eram cristãos bem interessantes, alguns. Então tem um do século 10 ou 11, se não me engano, que é um monge beneditino que escreve uma dessas lendas do Santo Grau. Depois tem um historiador no século XI, que é o Geoffrey de Monmouth, que escreve a história dos reis da Bretanha e começa a transformar o rei Arthur num guerreiro romano lá em Londres e tal, Londinium, né? E aí tem um outro teor, mas também começa a surgir Chrétien de Troyes, a demanda do Santo Grau, os cistercienses, o Parzival do Wolfgang von Eschenbach, que é no qual Wagner se baseou a sua ópera. E aí tem sempre muito forte essa figura do grau, da busca de uma linhagem espiritual, de uma cavalaria espiritual. Aí a gente vê depois, mais tarde, Raimundo Lúlio falando do símbolo espiritual das armas do cavaleiro, né? O que é a adaga da misericórdia, a espada da sabedoria, o escudo do caráter, mostrando como isso pode ser lido de uma forma muito simbólica e não sobre ser uma milícia armada, né? E essa ideia toda do rei e dos cavaleiros em torno da mesa, uma santa ceia, com um grau no centro, que precisam buscar essa relíquia sagrada que tem relação com Jesus. Então é muito bonita as histórias, né? Não vou começar a contar todas aqui agora, mas é importante a gente perceber que essa literatura do grau, dos trovadores, ela surge na Irlanda, na País de Gales, na Inglaterra, na França e na Espanha, no período dos Templários, no período dos Cátaros, no período dos Cistercienses, né? Porque o fundador dos Cistercienses era parente de um dos fundadores dos Templários. É como se os Cistercienses fossem o braço monástico da ordem secreta dos Templários, que não era uma milícia que foi matar muçulmanos. A gente confunde os cruzados com os templários. Originalmente são coisas bem diferentes. E aí vocês podem saber mais pelo livro do Alberto, que foi a tese de doutorado dele, com acréscimos, capítulos finais mais místicos, né? E aí é um bom estudo de história. Mas a gente vê como a demanda do Santo Grau vai associar a viagem de José de Arimateia, é daí que vai reforçar essa ideia, que existia provavelmente como uma tradição oral, como algo repassado apenas para uma elite espiritual que tinha acesso a algumas informações, ou como uma lenda popular que se espalhou desde o século I, mas por que uma lenda na Bretanha, no século I, se espalha sobre uma vinda de José de Arimateia para a Bretanha se ninguém veio? Será que não tem um resquício histórico de verdade que fez surgir uma outra coisa ali e reforçou isso naquele mundo, naquele país, naquela cultura? Então vai falar de José, vai falar de Jesus, vai falar que a taça viajou para a França, vai falar que a taça viajou para a Bretanha, ou seja, a tradição iniciática
do rito do Santo Grau foi transmitida de Jesus para os seus discípulos, dos discípulos foi parar na Bretanha. É isso que essa literatura está dizendo. E aí vai colocar os cavaleiros com suas fraquezas e as suas forças, como cada um de nós que está numa busca, né? O Galahad, que é o filho do Lancelot, é todo purinho. Na verdade, ele representa aquele que já nasceu no caminho espiritual, é aquele que já nasceu disposto a fazer essa busca, ele não tinha dúvida, né? E aí o Lancelot tinha, né, seus apegos ao mundo, né? Gostava muito da Guinevere, né? A história, teve uns adultérios, enfim, talvez não tenha assistido isso, né? Eu estou só contando a historinha, mas diz que ele também encontrou o Grau, o Lancelot. Só que ele não aguentou e ele desmaiou. E o Bors, que era um primo deles, também da família do Lancelot, ele vê o Grau e volta para contar, ou seja, temos que ter a figura daquele que voltou para dizer, essa empreitada é possível, esse caminho vale a pena, eu encontrei, vocês também podem encontrar, porque não foram todos os cavaleiros que foram atrás. E o Parzival, que assumiu a posição do novo guardião do Grau, para render ou salvar o rei pescador, que era o rei ferido, que tinha um reino que só seria encontrado por aquele que tivesse um coração puro. Então, a gente tem a ideia aí de uma eclésia espiritual, de um castelo espiritual como um templo interior, um templo mágico, um templo espiritual, um templo que não é um castelo nesse mundo, que não basta você botar no GPS e pegar a estrada que você não vai chegar lá. Você só vai chegar lá se você estiver seguindo um trilhar correto desse caminho, né? Então o Parsifal também encontrou. Mas isso tudo é literatura, é muito gostoso de ler, incentivo vocês a conhecerem, caso esse assunto toque vocês, mas a gente vê reforçado na figura dos trovadores, na figura daqueles que tiveram contato com os templários, porque se vocês não sabem, alguns sabem já, eu sei, o Parzival, do trovador alemão, o Wolfram, foi encomendado por um templário. Ele falou, por favor, escreve aqui direito, porque o Chrétien tornou esse texto muito católico e a ideia não é essa. O texto do Chrétien é bom também, eu também já li, também gostei, mas ele tem um teorzinho no final, assim, ficou muito, muito da igreja. O do Parzival, ele é totalmente pró-mouros, pró-islamismo, o Grau é a pedra que caiu da testa do anjo, que é uma esmeralda, e aí ele pode ser feito um cálice de pedra, né, na verdade, e aí tem toda uma outra versão assim da história, mas as duas são legais de conhecer. Eu acho que a do Parzival, do alemão, tem mais elementos espirituais, mas aí depois também tem a demanda do Santo Grau, que foi escrito pelos cistercienses, para deixar aquele caráter mais monástico dos cavaleiros também. E tudo isso faz a gente voltar, nos remeter a Jesus. Entender o que eles estão buscando, o que é essa vida eterna, por que é tão importante encontrar esse grau. Né? Muito bonito. Então eu trouxe para vocês 3 passagens só para a gente ver como é que é aqui. Uma curiosidade, né, que um dos textos mais antigos da literatura do Grau é esse texto galês, depois do Mabinogion, tem esse texto galês do século X, chama Armis Priden, As Profecias da Bretanha. Faz parte do livro de Taliesin, que dizem que é o nome do Merlin, né? O Merlin, todo mundo conhece o Merlin. Então, Taliesin, esse texto menciona o Merlin, e é também um outro texto que faz parte do livro de Taliesin, que é um poema intitulado Preidril Annum, não sei falar isso. Annum é o submundo, que é o Hades deles, os despojos do abismo, onde Gawain estava preso por Peles, é um rei, em uma cidade misteriosa, e Arthur e os seus companheiros organizam uma expedição para libertá-lo. E nessa cidade havia uma caldeira, então eu trouxe essa passagem pela menção à caldeira, onde não era colocado alimento para covardes. E essa caldeira era aquecida pelo sopro de 9 moças. Aqui, o rito. A cidade é inacessível. Arthur vai e só voltam 7 com ele. Então, é um resuminho aqui do que acontece nessa lenda, né? Então, a gente tem a ideia que é uma expedição a um outro mundo. Nesse outro mundo tem uma caldeira, onde só tem alimento para corajosos. Então, tem que ter coragem também de beber do grau, não é uma coisa pouca.
Ele é aquecido pelo sopro de 9 donzelas e é inacessível. Então, não é fácil, não. Aqui em amarelo eu só deixei a lembrança por escrito, né? Séculos 12 e 13, Templários e Cistercienses. E a gente tem o Chrétien de Troyes, o Wolfram, o Robert Boron, que escreve um livro chamado Merlin, e um livro também sobre o Santo Grau, que ele cita muito José de Arimateia, e a Demanda dos Monges Cistercienses. Isso aqui eu tive que ler na faculdade de letras. Achei muito legal. E aqui um trecho do Morte de Arthur. O Morte de Arthur ele é a versão mais comercial, assim, mais militar do Rei Arthur, menos mística. Mas mesmo nessa, é por isso que eu quis enfatizar aqui, a Morte de Arthur é do século XV, é um pouco mais para frente. Os Templários já tinham sido acabados pela Inquisição, né? Mesmo nesse que é menos místico, também tem umas passagens interessantes. Por exemplo, Arthur pediu a Merlin que lhe explicasse o que quer dizer a Távola do Santo Grau. Merlin explicou ao rei que a tábua fora construída por José de Arimateia e que em volta daquela mesa só poderiam tomar assento os puros de coração e os cavaleiros de grande bravura. São qualidades espirituais para aqueles que podem fazer parte, né? Então Merlin sugeriu a Arthur que instituísse uma mesa semelhante e que por isso Deus o abençoaria. Então, todo o caráter espiritual aqui da questão do grau. Os cavaleiros da tábua sentem-se mais abençoados e dignos de veneração do que se tivessem conquistado metade do mundo, e deixam seus países, mulheres e filhos para seguir a ordem. Aqui a gente tem a referência a uma igreja espiritual, no sentido de eclésia. A eclésia de Cristo, uma ordem secreta, um templo interior, um colégio invisível dos Rosa Cruzes? Será que isso existe? Aqui na literatura eles estão dando uma dica. Que aqueles que são puros de coração e têm grande bravura podem se aproximar da mesa daqueles que participam, da mesa abençoada por Deus, daqueles que participam da ordem, e quem participa dela se sente mais abençoado do que se tivesse conquistado metade do mundo. Lembra muito aquela passagem do Evangelho de Filipe, que aquele que entra no reino dos céus sai sorrindo, porque ele mergulhou nas águas e ele volta vivo, porque ele descobriu a vida imperecível. Então, só um toque assim para a gente fazer nesses assuntos. Então eu fechei com o Evangelho de Filipe novamente, e aqui em itálico eu troquei vinho e água por... Troquei assim, botei um sinônimo, tá? Não quis alterar o sentido, só deixar ele um pouco mais gnóstico para a gente. Então, o cálice da oração contém a vida de Cristo e a água luminosa do todo. Nele se derrama a graça. Essa história de derramar a graça dá muito pano para manga, né? A graça, o pessoal de igreja evangélica acabou usando muito essa tal de graça e vira graça para todo lado. Mas a graça aqui tem um sentido de um derramamento espiritual, de algo que vem realmente de uma conexão com o alto. Não é assim, qualquer coisa recebe a graça, dá graça e tal. É, na verdade, a própria presença da pronóia em nós. A própria presença do Espírito invisível agindo em nós, né? Dando-nos força, vida, sabedoria. Então, o cálice da oração contém a vida de Cristo e a água luminosa do todo. Nele se derrama a graça. Ele está pleno de Espírito Santo e pertence ao homem inteiramente perfeito. Quando bebermos desse cálice, receberemos o homem perfeito. A água viva é um corpo. Precisamos revestir-nos do homem vivo, tornarmos-nos Cristos. Portanto, quando ele está prestes a descer a água, despe-se para vestir-se como o homem vivo, as vestes de luz. E aí eu adiantei para vocês, porque a gente terminou agora na 102 do Evangelho de Filipe. Eu vi que lá na 109, um pouquinho mais para frente, tem essa outra. Então eu vou só ler junto. O homem santo é inteiramente santo, incluindo o seu corpo. Pois se tomar o pão, o consagrará, e consagrará o cálice e tudo mais que receber. Assim, como não vai purificar o corpo também? Aqui é a ideia que a gente vê
nas práticas ascéticas dos monges do deserto, dos essênios, dos pitagóricos, as práticas de purificação. O caminho de iniciação, ele começa com purificação. Purificação de fala, de corpo, de mente, de hábitos, de meio de vida, de honestidade, de gentileza, de todas as virtudes que a gente precisa ter e de como a gente age e vive nesse mundo. Então, exige uma purificação do nosso templo externo, porque o templo é o corpo do nosso cálice. O corpo a haste, a base e a haste do nosso cálice precisa estar limpo, o cálice precisa estar purificado, porque aí a gente pode consagrar, aí a gente pode receber as águas, beber do cálice e passar ele adiante. Então, existe sempre essa ideia, inclusive no Tantra budista, de que a primeira fase da etapa das práticas espirituais envolve práticas de purificação. Talvez por isso os essênios fossem tão rígidos com isso, E aqui purificação não é o lavar as mãos, não é o tomar banho, mas a purificação da nossa alma, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, o que a gente coloca dentro de nós, Porque aí a gente pode se tornar um cálice vivo e alguém que pode também oferecer, ou preservar, ou participar dessa tábua do Santo Grau. Mas tem que ter coragem, não é para quem tem medo, e tem que ter pureza de coração. É isso que Jesus estava passando para os discípulos. Na literatura arturiana, o grau concede sabedoria, cura das doenças, vida eterna, e é um tesouro incalculável que só os puros de coração encontram. Ele é guardado por figuras femininas, e a gente tem essa ideia de que o espírito derrama-se sobre a alma, que se abre purificada para o divino, como se a alma purificada fosse a esposa e fosse o cálice aberto para os céus. E o espírito preenche esse cálice de vida. Assim como o pai preenche a mãe com um olhar, e dali nasce o filho, no mito gnóstico. E aí, gente, esse é o último slide. Eu trouxe um trecho muito bonito para vocês do texto alemão do trovador Wolfram von Eschenbach, nomezinho difícil dele, que foi encomendado por um templário. Por que eu estou dizendo isso? Está lá no livro do Alberto, gente, mas eu lembro bem. Porque no meio do texto, do texto de literatura, é um texto escrito, é um poema em alemão antigo, arcaico, super legal. E no meio do poema, lá no capítulo 9, é um livro grosso esse aqui, no capítulo 9 ele diz assim: esses cavaleiros do grau são também chamados templários. E ele está escrevendo isso em 1180. Ou seja, os templários existiam aí há 50 anos, um pouco mais de 50 anos, 1119, não lembro bem a data, mas foi no início daquele século. Então, esses cavaleiros do grau são os templários. E um deles, chamado Quio, conseguiu um manuscrito pagão em Toledo e pediu que eu reescrevesse a história de Pársifo, porque a do Cretian ele não terminou direito. Isso está dito no meio do livro. Você está lendo um livro de literatura e, de repente, o narrador fala com você e te dá uma informação meio oculta, assim. É bem divertido. Mas eu não peguei essa passagem aqui, não. Eu queria só que vocês vissem o teor espiritual do texto, tá? Vamos lá. Ele explicou que havia um objeto chamado grau. Uma legião de anjos haviam no depositado na terra, antes de regressar ao Império Celeste. Desde então, pessoas de coração puro iniciadas pelo batismo encarregavam-se de sua guarda. A tradução está esquisita aqui. Quem for convocado para o grau, ou seja, aqui tem a ideia de que o grau convoca. Tem isso ainda. O seu nome tem que aparecer escrito em volta da taça, quer dizer que o grau reconheceu que a sua alma está no caminho, e aí você é convocado para fazer a busca. Bom, quem for convocado para o grau deve ter alcançado elevado grau de perfeição.
Quio, o mestre de alto saber, pôs-se então a vasculhar os doutos livros latinos à cata dos indícios da existência de um povo que, graças à pureza de seus costumes, poderia ter sido convocado para a missão de guardar o grau. Esquadrinhou-se as crônicas da Bretanha, França, Irlanda e outros países. Sei que em Montsalvat, junto ao grau, vivem muitos valorosos cavaleiros que com frequência de lá se ausentam em busca de aventuras. Ali se encontra uma aguerrida cavalaria. Eles são alimentados por uma pedra. Ela é chamada Lapsit Exilis, ou a pedra do exílio. É essa pedra que cai da testa do anjo, que representa o grau, né, nessa literatura aqui. Suas virtudes miraculosas permitem que a fênix seja reduzida a cinzas e dela renasça para uma nova vida. A pedra também é chamada de grau. Hoje é o dia assinalado para que o mensageiro desça sobre ela. Olha o mensageiro que aparece lá no corpus hermético, que é quem leva o vaso e avisa o coração dos homens. Só que corpus hermético é 800, 900 anos antes desse texto. Hoje é o dia assinalado para que o mensageiro desça sobre ela, renovando-lhe a força miraculosa. Hoje é o dia que pode ser vista uma pomba descendo dos céus para depositar sobre a pedra uma pequenina e branca oferenda. Depois de havê-la depositado ali, a alvíssima pomba regressa ao Império Celeste. A força do grau provê alimento a essa fraternidade cavaleiresca. Os membros da comunidade do grau são recrutados em muitos países e eles permanecem junto ao grau durante toda a vida, livres de toda mancha e pecado. Junto ao grau vive uma seleta fraternidade, cujo alto padrão, provado em muitas lutas, tem mantido até esta parte os incursores à distância. Foi dessa forma que se preservaram até hoje os mistérios do grau. Quem são os incursores que tentam atacar o grau? Deles comungam unicamente aqueles convocados para Montsalvat, o Monte da Salvação, né? A fim de ali integrar a comunidade do grau. Dessa comunidade participa Jesus. E aqui ficou por cima. Esse é só um último trecho da demanda do Santo Grau. Estava em amarelo ali. Ao ver o grau, o Galahad diz. Ao ver o grau, Galahad diz: agora vejo claramente tudo o que a língua nunca poderia exprimir e coração pensar. Vejo aqui o princípio dos grandes arrebatamentos e a causa das proezas, a maravilha das maravilhas. Será que a gente consegue fazer um paralelo entre o grau, a gnosis, a árvore da vida, a cruz de luz? São só conversas, conjecturas. Mas talvez tenha alguma verdade aí nessa história de grau, Jesus. Lá no canal já tem alguns vídeos sobre isso, só lembrando vocês. Esse do Parzival foi uma palestra que eu dei sobre essa obra. Tem uma legenda que eu fiz aqui do Campbell sobre isso. Tem uma playlist das palestras do Alberto sobre os Templários e o Grau. Então, quem gostar muito desse assunto, material tem no canal, nos livros e em outros lugares que vocês encontrem. É isso, gente. A gente fez uma jornada pelo grau, porque Jesus disse que a gente precisa beber das águas do cálice e se tornar um homem perfeito e um vivo, porque é isso que o cálice nos dá. Então, boa busca para todos vocês. Não estamos sozinhos nessa busca. Tem um castelo e tem irmãos espirituais nesse castelo.